Olá, pessoal. Eu sou a doutora Natália Gimenez. Vou apresentar para vocês a última aula do curso de eletrocardiograma da Liga de Cardiologia de 2021. É a aula sobre distúrbios eletrolíticos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente por esse novo convite. Fico muito honrada em poder dar mais uma aula para vocês. Então, agora eu vou apresentar aqui meus slides para nós podermos começar. Bem, então, pessoal, como eu falei, essa aula é sobre distúrbios eletrolíticos, tá bom? Aqui a nossa agenda, então, para guiar a nossa aula, nós vamos revisar um pouco a teoria do eletrocardiograma, vamos revisar alguns pontos importantes para o entendimento do porquê o distúrbio eletrolítico leva à alteração do elétron. Nós vamos falar dos distúrbios propriamente ditos, então, de potássio, cálcio e magnésio e suas alterações no eletro, curiosidades, e vamos encerrar com 6 exercícios, tá? Então, falando sobre o contexto, fazendo uma breve revisão. O eletrocardiograma nada mais é do que o registro gráfico da corrente elétrica produzida pelo coração, tá? Então, ele registra diferentes potenciais de ação entre pontos da superfície corpórea e a derivação é uma linha que une esses pontos e vai determinar uma orientação espacial. É como se nós estivéssemos olhando um carro na rua de diferentes andares de um prédio, tá? É um exemplo para nós podermos visualizar melhor. Aqui, então, o eletro normal, tá? A representação gráfica da corrente elétrica do coração desse paciente em questão. E entrando, então, numa revisão das bases eletrofisiológicas. Lembrando que as células do miocárdio, elas são basicamente de dois tipos, as fibras musculares e as células do sistema elétrico. As fibras musculares, elas vão ser 99% das células cardíacas, que vão ser epicárdicas, miocárdicas, ou M, e endocárdicas. Elas têm uma função de bomba, tá? Cardíaca. E as células aqui em questão para nós, células do sistema elétrico, que vão agir, né, no automatismo e condução. Essa é a sua função. Então, como que o estímulo elétrico se origina e se propaga? Isso a gente já viu na primeira aula que eu fiz do curso de eletrocardiograma, tá? Do eletro normal. Então, a contração miocárdica, ela sempre vem de uma despolarização. Então, o estímulo elétrico chega na fibra, a fibra despolariza e contrai, tá? Mas o que é essa despolarização? Então, a gente tem que entender que a célula em repouso, ela tem um potencial de repouso, ela é polarizada, a célula miocárdica, tá? Ela tem uma carga elétrica de acordo com os íons, né? Então, a célula em repouso cardíaca, ela vai ter mais sódio e cálcio para fora e potássio para dentro. Então, ela vai ter um meio externo positivo e interno negativo. Ela vai ter dois polos, ou seja, ela vai ser polarizada. Quando o estímulo elétrico chega e ela recebe esse estímulo, ela vai se despolarizar. Ela vai aumentar a permeabilidade ao sódio e ao cálcio por meio de canais rápidos para o sódio e lentos para o cálcio e vai inverter essa polaridade. E isso vai ser propagado e aí ela vai contrair. Quando ela recuperar eletricamente, voltar a ser polarizada, ela vai estar repolarizada. E aí ela vai voltar para o potencial de repouso, tá? Então, vai ser contração e a não contração, o retorno para o repouso. Então, nós podemos ver com isso que o que determina a despolarização portanto, a contração é o movimento desses íons. Então, os distúrbios eletrolíticos, eles vão alterar o eletrocardiograma, tá? Aqui eu coloquei uma foto dos potenciais de ação, então, rápido e lento, fibras de Purkinje, célula marca-passo. Vamos focar aqui nas fibras de Purkinje. Então, fase 0, que seria infusão de sódio, 1, 2 e 3, infusão de cálcio e liberação de potássio, e na 4 a célula volta para o repouso, tá? Eu coloquei essa foto porque nós vamos citar a alteração de velocidade de fase 3 e outras fases também durante a aula de distúrbio hidroeletrolítico, quando a gente chegar nesse momento propriamente dito da aula. E nós temos que revisar para essa aula também, que é muito importante, o cálculo do intervalo QT, porque ele vai ser muito relevante quando nessa questão de distúrbio eletrolítico, tá? Então, como que nós vamos medir o intervalo QT? Vamos relembrar. Nós vamos fazer uma medida do início da onda Q até o final da onda T.
mas nós vamos colocar para isso uma reta na linha de base do elétron e uma outra reta tangente à onda T que vai fazer interseção com essa primeira, e esse vai ser o ponto final do intervalo QT. E o inicial vai ser a onda Q. E aí nós vamos medir o intervalo QT, ele sempre deve ser corrigido de acordo com a frequência cardíaca, então a gente tem uma fórmula para isso, o QT corrigido é o QT sobre a raiz quadrada de RR, e nós temos fórmulas que eu vou citar daqui a pouquinho, relembrar, né, na verdade, e nós temos uma dica de como visualizar se o intervalo QT é longo ou não. Então, uma dica rápida seria avaliar o intervalo RR. Se o QT for maior que a metade do RR, provavelmente ele é prolongado. Se ele for menor, provavelmente ou é normal ou é curto, tá? Então, o ideal é sempre calcular, mas essa é uma dica visual para facilitar o processo, ainda mais na análise do dia a dia da prática clínica. Em qual derivação que nós vamos, qual derivação usar para a gente calcular o QT? Então, nós vamos usar geralmente derivações com que o QT seja mais longo, V2, V3. E qual intervalo RR que nós vamos usar? O que antecede o QT escolhido, tá? É isso que a gente vai utilizar. As fórmulas são basicamente duas, Basé e Friedrich. A Basé é a mais utilizada, a Friedrich deve ser utilizada principalmente para frequências cardíacas extremas, brádio ou taquicardia, tá? Para pacientes com FA, que tem ritmo irregular, o QT vai ser um QT médio de 5 batimentos em D2 pela fórmula de Friedrich, tá? E se o paciente tiver BRE, o ritmo de marca-passo, existe uma fórmula específica que eu coloquei aqui no slide. Coloquei ainda aqui uma lista de algumas drogas e distúrbios que prolongam o QT. E aí nós podemos ver que a hipocalemia, magnesemia e calcemia estão nessa lista. Então, geralmente, quando esses eletrólitos estão baixos, o QT vai ser prolongado. E aqui outros remédios, como azitromicina, antibiótico muito usado, loratadina, antialérgico, antiarrítmicos que prolongam o QT, né, sotalol e meldarona, e aqui antidepressivos e psicotrópicos e a metoclopramida, o famoso Plasil. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, tá bom? E para finalizar a nossa revisão, lembrar do passo a passo para interpretar o elétron. Eu falei aqui nas minhas aulas iniciais do curso sobre a importância de nós seguirmos um passo a passo para interpretar o elétron, para não falharmos e não esquecermos de nenhum ponto relevante. Então, primeiro nós vamos analisar o ritmo, depois localizar o eixo, depois avaliar a frequência cardíaca, depois avaliar as ondas e o complexo QRS, então onda P, complexo QRS, onda T e onda U, o intervalo PR e o intervalo QT, e por último o segmento ST. Na aula de distúrbios eletrolíticos, a gente vai ter que focar bem nesse complexo QRS, onda T, onda U, onda P, no intervalo QT e no segmento ST, que vão ser os mais alterados, né, nesses distúrbios. Então, agora nós vamos entrar propriamente no cerne da aula de distúrbios eletrolíticos. Esses distúrbios, eles vão alterar geralmente a fase de repolarização, tá? Do retorno para o potencial de repouso. E eles vão ser basicamente representados por distúrbios do potássio, do cálcio e do magnésio. O magnésio eu coloquei menorzinho, porque ele vai ter alterações mais mascaradas, geralmente vai estar associado a outros distúrbios. E esses distúrbios podem ser mistos, como eu acabei de falar do magnésio. E um distúrbio, assim, característico dessa aula, que é o eletro do doente renal crônico, da DRC, doença renal crônica, é a hipercalemia e a hipocalcemia. Nós vamos falar disso, tá? Então, nós vamos começar pelo distúrbio do potássio. Então, os distúrbios do potássio são muito comuns e eles têm marcas evidentes no eletro. Então, eles são muito famosos, principalmente a hiperpotassemia. Antes de iniciar a falar da hiperpotassemia, eu gostaria de reiterar essa questão da palavra, né? Os distúrbios do potássio, eles podem ser representados por potassemia ou por calemia. Calemia significa potássio aqui para nós. E lembrar, ficar atento a isso, porque a palavra calemia, ela é muito parecida com a palavra calcemia, tá? É só uma letra C que muda aí. E isso, numa prova escrita, pode levar a confusão e a erro, porque nós podemos confundir potássio com cálcio, dependendo da forma como está escrito, principalmente se a gente leu muito rápido. Então, ficar atento a isso, tá, pessoal? Então, vamos começar pela hipercalemia. A hipercalemia, eu vou falar calemia aqui, porque é mais fácil para a língua falada do que potassemia. A hipercalemia é um distúrbio muito comum
muito comum no renal crônico também, e é um distúrbio muito marcante no eletro, porque ela tem uma sequência de modificação. Então, primeiro eu vou falar, ele tem uma sequência de modificação. Primeiro eu vou falar dessa sequência e depois mostrar os registros, os eletros de fato. Então, a primeira alteração é um aumento da amplitude da onda T. Vai ser uma onda T alta, ampla, simétrica, bem pontiaguda, parecendo uma tenda, com uma base estreita. O normal, o valor normal do potássio é até 5,1 até 5,5, dependendo do valor de referência do laboratório. Então, maior do que 5,5, nós já consideramos uma hipercalemia, tá? Quando é maior que 6, já pode começar a ter alteração no eletro. Então, essa amplitude da onda T modificada, que nós vamos ver mais para frente. O segundo passo é o alargamento do QRS, já o potássio maior que 7 aí na maioria das vezes. O intervalo QT encurta rapidamente, mas a gente não chega a visualizar bem isso no eletro, a gente já vê logo o alargamento do QRS. Depois disso vem a terceira fase, que é a redução de amplitude da onda P, que pode levar até o seu desaparecimento, num potássio já maior que 8. Após a quarta fase, o supra de ST, e depois do supra poderiam vir as arritmias, já um aumento de frequência cardíaca, simulando uma TV, levando a uma FV ou uma PCR, e podem ter bradiarritmias também, que eu vou mostrar aqui. Então, vendo passo a passo agora. Aumento da amplitude da onda T. Então, nós vamos ver uma onda T alta, pontiaguda, simétrica, com uma base estreita, tá? Ela vai ser uma T em tenda, por analogia a tenda do índio norte-americano. Então, há um aumento da velocidade 3 do potencial de ação, tá? Que é aquela infusão de cálcio saída do potássio, porque ele está com hipercalemia. Então, aqui nós vamos ver esse eletro, uma onda T pontiaguda, alta, simétrica, num aspecto de tenda de índio, tá? Esse é o eletro clássico da primeira fase da hipercalemia. Depois, nós vamos ver um alargamento do QRS, tá? O QRS vai simular um bloqueio de ramo, ele pode ter até uma evolução bizarra, num formato de RIVA, que é o ritmo idioventricular acelerado, que é como se fosse uma taquicardia ventricular, mas numa frequência menor. Fusão com onda T, que leva a uma aberração característica, que é o eletroseguir, caracterizada no eletroseguir. Então, aqui, um potássio de 9,7. Nós já vamos perceber o alargamento do QRS, fusão com a onda T. Aqui em V1 parece um bloqueio de ramo direito, tá? Essa evolução bizarra. Essa é a segunda fase. Terceira fase, redução ou desaparecimento da amplitude da onda P, tá? Então, maior que 8, isso já pode acontecer. O estímulo continua sendo sinusal, apesar da onda P ficar reduzida e quase desaparecer ou até desaparecer, porque as células sinusais são resistentes, mas vai ocorrendo sua redução até o desaparecimento. E aí a gente chama isso de ritmo sinoventricular, que não é possível distinção do ritmo juncional no eletro, tá? Que seria esse eletro aqui. Esse eletro, a gente não vê onda P, mas ele já seria numa fase um pouco mais avançada, tá? No livro que eu usei de base, não tinha um eletro específico para a terceira fase de desaparecimento de onda P. Eu coloquei esse, porque nesse a gente já não vê P e já fica um ritmo juncional, mas ele já está ali numa fase mais avançada, um potássio de 9,1. E a quarta fase seria um supra de ST, uma repolarização heterogênea em diferentes regiões do miocárdio, tá? Pode até simular um infarto agudo do miocárdio. Aqui a gente pode ver o supra, respeitando até parede, tá? 8,1 aqui de potássio. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas então necessariamente ele segue essa ordem, no 8 acontece isso? Não. Isso é uma evolução do aumento do potássio. Cada paciente evolui para uma fase com um nível de potássio diferente. Não tem como a gente determinar isso. A gente coloca de modo geral esses valores, tá? E a evolução final, que seria a quinta fase, bradiarritmias ou taquicardia, que aí já é aquele eletro que eu vou repetir aqui a seguir, e que vai depender, em relação a bradi ou tac, do contexto clínico também, se ele está infectado, como está a volemia. Pode culminar com fibrilação ventricular, parada cardiorrespiratória e morte, tá? Aqui eu coloquei um eletro de bradiarritmia, então um paciente bradicárdico sem onda P,
QRS alargado, ondas T amplas, tá, simétricas. Esse é um eletrocaracterístico, uma fase aí final, preparada de um aumento de potássio. E esse aqui também a gente considera um eletro já da fase final, tá? Depois lá do supra, porque já está mais taquicárdico, uma evolução mais grave da hipercalemia, podendo levar uma PCR. Nós temos que saber, lá da primeira fase, que a hipercalemia ela é muito comum em paciente renal crônico, tá? E esses pacientes geralmente estão hipertensos e têm hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, quando na fase inicial lá da onda T em tenda, esses pacientes podem ter ao invés de já apresentar onda T em tenda, eles geralmente podem ter uma onda T negativa que normaliza, uma pseudonormalização ou fazer um difasismo peculiar, que é um minus plus de onda T, negativa depois positiva, tá? Isso pode acontecer no renal crônico, na primeira fase lá da hipercalemia. Agora nós vamos falar da hipocalemia. Então, antes da gente entrar na hipo, vamos revisar a hiper. Primeiro seria T em tenda, né? Ponte aguda, simétrica alta. 2, alargamento do QRS. 3, desaparecimento da P. 4, supra de ST. E quinto, já simulando uma TV ou fazendo uma bradiarritmia ou mesmo uma arritmia FV ou outras, tá? Agora nós vamos falar da hipo. A hipocalemia ela é o contrário da hiper. Então nós vamos ver manifestações inversas, alterações principalmente de onda T e proeminência de onda U, tá? E arritmias também. Então, nós vamos ver uma onda T reduzida, da hipercalemia não era aumentada, alta, simétrica, aqui é reduzida, tá? Achatamento da onda T e uma negativação com infradesnivelamento, isso pode acontecer. E uma proeminência de onda U, uma onda U muito próxima, de maior amplitude em relação à onda T, uma U positiva. Isso representa um aumento da duração de repolarização, uma manifestação gráfica das fibras de Purkinje com maior nitidez. Então, a onda U, ela pode existir no eletro normal, mas ela não vai ser proeminente muito próxima da T com maior amplitude que a T. Isso vai ser da hipocalemia, tá? E há um prolongamento do intervalo QT ou até QU, eu coloquei ali, que é o intervalo da onda Q até a onda U, tá? E aqui nós temos esse eletro representando isso. Então, aqui uma onda U bem evidente em V2 e V3. Nós olhamos aqui no D2, nós podemos perceber que o QT está alargado, tá prolongado, a onda T está achatada, está muito próxima da onda U. E aqui a mesma coisa, tá? Uma onda T menos mais achatada, muito próxima da onda U, um QT prolongado. Tá? Essa é a alteração da hipocalemia. A gente até costuma chamar de hipoucalemia, porque tem a onda U. Lembrar disso que ajuda a gente a guardar. E agora, a fase assim final também da hipocalemia, assim como da hiper, são as arritmias, tá? Elas podem acontecer, elas são comuns principalmente em pacientes sob ação digitálica, ou seja, que usa digitálico, digoxina, por exemplo. Então, extrasístole, taquicardia atrial, taquicardia ventricular, tá? E mais raros bloqueios atrioventriculares de primeiro ou segundo grau. Então, lembrar que na hipocalemia vai ser TIU, basicamente, hipoucalemia e pode também ter arritmia. Agora entrando no cálcio, hiper ou hipocalcemia. Eu comecei aqui com a hipocalcemia, porque a hipocalcemia ela é muito parecida com a hipocalemia que a gente acabou de ver. Então, vai ter um QT alargado, um aumento da duração da fase 2 do potencial de ação. O paciente vai ter um prolongamento do ST e uma retificação do ST, tá? E uma linha de base isoelétrica quase entre QRS e T, representada aqui por esse eletro. Então, nós podemos ver que o QT está longo, é retificado esse ST. Então, pensar que hipocalcemia é reto, é retificado, tá? E na hipercalcemia, vai ser o contrário, vai ser o encurtamento do intervalo QT. O QRS e a onda T vão ficar muito próximos e vai ser evidente o ponto J, tá? O ponto J, pessoal, só para relembrar, é o ponto inicial do intervalo ST,
tá? Do segmento ST. É o ponto inicial dele. Então, ele vai ficar mais evidente. Nós podemos ver isso nesse eletro aqui. Então, tem um QT curto e tem um ST bem marcado com um ponto J bem evidente. Esse é o característico da hipercalcemia, tá? E falando do magnésio a gente vai falar mais rapidamente, até deixei ele menorzinho lá no primeiro slide, por quê? Porque são geralmente alterações mascaradas por outros distúrbios associados. Tem alteração de voltagem de onda T, de segmento ST, são arritmias semelhantes às causadas pela hipocalemia, tá? E o magnésio baixo vai prolongar QT e alto, ou infusão de magnésio, encurtar o intervalo QT, tá? Aqui eu coloquei uma tabela para a gente visualizar, então, as alterações eletrolíticas de uma forma mais resumida. Então, lembrar que os baixos vão dar QT longo, incluindo o magnésio, tá? QT ou QU, no caso do potássio, longos. E quando for alto, o potássio tem aquela sequência, aumento da T, alargamento do QRS, STEMP, supra de ST, e depois as arritmias, já o aumento da frequência cardíaca, simulando TV. O K, por exemplo, né, ou bradiarritmias, e levando a parada, né, que é muito grave, a gente costuma ver mais do potássio. Cálcio, a hiper vai ser o QT curto com o ponto J evidente. E em relação às hipos, para diferenciar, o potássio vai ter esse QU longo, o cálcio vai ter aquele retificado, a linha isoelétrica, e o magnésio geralmente vai estar associado a outros distúrbios, mas também vai ter o QT prolongado. Falando um pouquinho do doente renal crônico, o eletro do renal crônico. O renal crônico é um símbolo dessa aula, porque ele faz muito distúrbio hidroeletrolítico. E ele faz geralmente distúrbio misto, e os principais são hipercalemia e hipocalcemia. Então, nós percebemos um segmento ST bem prolongado, um QT longo, seguido de uma onda T alta e simétrica, que seria a primeira fase da hipercalemia. Então, pensando na hipocalcemia, seria aquele retificado ST longo, linha isoelétrica, e na hipercalemia a onda T em tenda, tá? Geralmente vai ter sobrecarga de ventrículo esquerdo também, porque esses pacientes, na maioria das vezes, são hipertensos. Aqui eu coloquei a hiperpotassemia e hipocalcemia, características do renal crônico em relação ao potencial de ação e ao eletro. Então, nós percebemos que o QRS alarga, né? A onda T fica pontiaguda e o ST mais prolongado e retificado. Tá? Isso é importante a gente saber. Agora, a gente encerra nessa parte os distúrbios eletrolíticos, mas eu coloquei aqui uma parte até um pouco longa sobre curiosidades, porque geralmente nos livros de eletro isso vem junto com os distúrbios eletrolíticos. Eu não sei se vocês tiveram uma aula no curso específica disso, de padrões eletrocardiográficos alterados, mas eu acho relevante a gente discutir isso aqui, mesmo que brevemente, porque não é o principal objetivo da aula, para vocês terem esses padrões em mente, tá? Então, a hipotermia, o paciente com uma temperatura menor que 35, ele pode ele pode cursar com um padrão eletrocardiográfico típico, tá? Que vai ser a bradicardia, o prolongamento do QT e uma onda J, ou O de Osborne, que é um entalhe no ponto J, que é o início do ST. Um encurtamento da fase 1, que acontece na hipotermia, tá? E esse padrão, ele pode acontecer em outras situações, hipercalcemia, mas não é muito comum, por isso que não está na aula em si dos distúrbios, né, no momento ali da discussão. Lesões do sistema nervoso, secularização precoce. A variação da amplitude desse entalhe, ela vai ser inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais frio o paciente, maior o entalhe, tá? Essa onda não foi o Osborne que descobriu, foi Tomaszewski, mas o Osborne fez um estudo sobre hipotermia experimental importante, foi muito reconhecido na Sociedade Americana de Cardiologia, então ficou com o nome dele, tá? E essa onda, ela não patognomônica de hipotermia sozinha, mas quando ela é associada a QT longo, bradicardia e principalmente miopotenciais musculares por tremor, aí é patognomônico de hipotermia, tá, pessoal? Esse é o eletro, essa é a onda O de Osborne, ou onda J, tá? E ela, associada à bradicardia e QT longo, é típica de hipotermia.
Outro padrão que eu queria falar era do hipotireoidismo. Não o hipotireoidismo ambulatorial do paciente compensado, mas o hipotireoidismo descompensado, paciente com mixedema, derrame pericárdico. Ele vai ter o complexo QRS e as ondas P e T de baixa amplitude, tá? E ele vai ser bradicárdico. Então, como que a gente vai diferenciar, por exemplo, vocês poderiam perguntar, um paciente que tem derrame pericárdico por hipotireoidismo e está tamponando de um paciente com derrame pericárdico por hipotireoidismo sem tamponamento, pela frequência, tá? No tamponamento, o paciente vai estar mais taquicárdico, ele não vai estar brad. Brad, com baixa amplitude, a gente tem que pensar em hipotireoidismo. Aqui, doenças pulmonares. Então, doenças pulmonares levam a sobrecarga de câmaras direitas, de modo geral, pela própria fisiologia da circulação, e DPOC. Eu queria registrar isso com vocês, que assim, no paciente com DPOC, geralmente ele vai ter desvio de eixo, desvio de P para a direita, e ele vai ter outras alterações, que eu descrevi todas aqui, arritmias atriais, TA, que é taquicardia atrial, TAM, que é taquicardia atrial multifocal, e outras arritmias atriais, mas ele vai ter provavelmente, né, muito possivelmente, muito provavelmente, onda P pulmonale, que é essa P ponte aguda destacada, como se fosse a tenda da hipercalemia, vai, só para a gente ter uma associação aí, e ele pode ter o sinal do cinzeiro, que é uma onda P negativa em AVL, que é característica de paciente tabagista também, tá? Então, isso eu acho importante vocês saberem. TEP. TEP é um eletro muito importante de vocês saberem, porque não é, embora não seja comum ter todas essas alterações, quando elas existem, nós temos que pensar em TEP. Então, a primeira alteração do TEP no eletro, do tromboembolismo pulmonar, é a taquicardia sinusal, mas pode cursar com outras alterações. Então, esse padrão S1Q3T3, que é a presença da onda S em D1, presença da onda Q em D3 e inversão de T em D3. Onda T com essas alterações de inversão, padrão de strain de VD, distúrbios de condução do ramo direito que podem durar até semanas, tá? Aquele padrão de strain que a gente está acostumado a ver, a gente pode ver no VD aqui. E esse é o eletro característico. Então, uma taquicardia sinusal, tá? Aqui um padrão de distúrbio de condução de ramo direito em V1, e aqui a onda S em D1, onda Q em D3 e inversão de T em D3, tá? Esse seria um eletro aí bem que a gente olha e pensa em TEP. Não que todo TEP vá ter esse eletro, mas tendo esse eletro, a gente tem que pensar em TEP. Doença do sistema nervoso agora. Doenças do sistema nervoso central que alteram o sistema nervoso autônomo e liberam noradrenalina. Podem fazer uma alteração com uma T, ponte aguda negativa, tá? Gigante, difusa, com desmelamento de ST, que é até diagnóstico diferencial com isquemia, miocardiopatia hipertrófica. Além de alterar QT, fazer arritmias outras, levar a alteração de marcador. Então, existe uma onda T cerebral, que é essa daqui. Isso eu acho importante vocês olharem e gravarem também, porque a gente costuma ver muito isso em aneurisma cerebral roto, AVCH, né? Trauma, é comum que a gente veja isso. E isso tem que pensar em onda T cerebral. Outra alteração, distrofia muscular. Muitas vezes o eletro, ele permite o diagnóstico e prognóstico em caso de distrofia. E às vezes muita alteração no eletro leva a pensar em possível distrofia muscular. Então pode ser hipertrofia, arritmia, distúrbio de condução interventricular ou atrioventricular, tá? E Parkinson, miopotenciais por tremor, que é um diagnóstico diferencial de TV, mas principalmente de flutter, tá? Pensar em diagnóstico diferencial. Então, é esse eletro aqui. Paciente com Parkinson, com miopotencial muscular mesmo ali, que pode bater no olho rápido, a gente pode pensar em flutter, e não é, tá? Principalmente olhando só foto, sem ter o contexto clínico. Então, tomar cuidado com isso. A onda F do flutter é mais serrilhada, mais perfeita. Não é assim, mas se a gente olha rápido, parece um flutter. Síndrome de Takotsubo, ou coração partido, não sei se vocês já aprenderam sobre isso, mas trata-se de uma miocardiopatia pós-estresse, seja ele emocional ou físico, grandes traumas, infecções, sepsis, e o paciente pode ter um padrão semelhante ao do infarto, da síndrome coronariana, inclusive com supra de ST, tá? Ação digitálica, esse é um padrão típico também. Dose terapêutica, mesmo paciente com dose terapêutica de digoxina, ele vai ter esse padrão, onda T achatada, ele pode ter esse padrão, né? ST com infracôncavo, um QT longo, um QT reduzido, um PR aumentado,
tá? O PR, que é aumentado, o QT reduzido. E essa morfologia em colher de pedreiro. Como assim? Desse jeito. É essa morfologia na pá de pedreiro, ou colher de pedreiro. Esse ST é com infracôncavo e a T achatada, tá? Isso é muito característico. Mas ele não está intoxicado quando está assim? Não. A intoxicação é quando tem arritmia. Esteja o paciente na dose terapêutica ou excessiva, ou quando ele faz arritmia, ele está intoxicado. Aí tem que suspender a medicação e ele pode fazer todas essas arritmias que eu descrevi aí no slide. Extrasístole ventricular bigeminada, extrasístole ventricular polimórfica, taquicardia atrial, taquicardia juncional, dissociação interventricular, taquicardia bidirecional, FA ou flutter, tá? E, para finalizar, antiarrítmicos e antidepressivos. Então, os antiarrítmicos, eles podem levar à arritmia, tá? É um efeito paradoxal. E aí, quando a arritmia acontece pelo antiarrítmico, a gente chama de pró-arritmia, tá? Então, ele pode modificar ST, onda T, QT, levar a bradicardia, como a mildarona, principalmente, tá? E antidepressivos. Antidepressivos alteram o QT e a sua intoxicação pode levar a distúrbio de ramo direito novo. Então, sempre lembrar disso. O antidepressivo é muito comum hoje em dia, principalmente pós-pandemia. Então, a gente sempre tem que olhar o eletro passo a passo, não esquecer do intervalo QT, tá? Então, pessoal, agora a gente vai entrar na fase final da aula, que são os exercícios. Eu coloquei aqui 6 exercícios, tá? Alguns eu desenvolvi, outros são de concursos. Então, vamos lá para o primeiro. Qual a ordem correta da evolução dos eletrocardiogramas de um paciente com hipercalemia não tratada, tá? Então, aqui, como a aula é gravada, infelizmente não pode ser interativa, então eu vou já dizer a resposta e descrever os eletros. Aqui, nós temos no primeiro eletro uma fase mais avançada da hipercalemia, porque nós já temos um QRS largo, a gente não vê um DAP, mas o paciente já está mais taquicárdico, ele já está simulando uma TV, então ele já está lá na frente. No segundo aqui, nós temos já um supra de ST, que seria lá a quarta fase. No 3, a gente tem um QRS alargado, segunda fase. E no 1, a primeira fase, que é a onda tem tenda, ponte aguda, simétrica, tenda do índio. Então, aqui não teria a fase 3 do desaparecimento da onda P. Então, seria 4 primeiro, que é a onda tem tenda, 3, que é RS alargado, essa terceira fase não está descrita aqui, o 4 supra, e daí esse primeiro, ele entra para nós já numa evolução maior pelo paciente estar mais taquicárdico, tá? A gente poderia encarar esse primeiro eletro aí como sendo uma ausência de onda P? Olha, a gente até poderia, mas o paciente já está taquicárdico, já está simulando uma TV, geralmente isso acontece em potássios maiores, tá? Depois já do supra. Então a resposta correta seria a alternativa E, tá? Segundo exercício, qual dos eletros abaixo corresponde a um exame de paciente internado por descompensação de C e DPOC, tendo sido submetido a múltiplas inalações com fenoterol e altas doses de furosemida? Pessoal, esse aqui é um exercício que eu criei esse enunciado, mas esse exercício é muito comum em prova. Por quê? Durante faculdade, residência. Porque o fenoterol e a furosemida levam à queda do potássio. A furosemida expolia potássio por ser um diurético de alça e o fenoterol, que é o Berotec, ele baixa o potássio, ele é até usado como medida para hipercalemia. Então, isso, não sei se vocês já têm conhecimento dessa questão, mas é importante a gente saber, porque isso é um exercício clássico. Fenoterol, furosemida, paciente internado com IC e DPOC, a gente tem que ficar atento ao potássio, porque o potássio cai mesmo, tá? E aí, a queda do potássio vai levar a qual eletro? A alternativa D, tá? Que é o eletro clássico com a hipocalemia, onda U, tá bom? Prolongamento do QT, T achatada próxima da U, U bem positiva, bem proeminente. Por que não os outros? Então, o A seria aquela fase mais adiantada da hipercalemia, já simulando uma TV, já depois do supra lá do ST. O B seria o supra do ST, uma fase também da hipercalemia, quarta fase. O C seria o eletroclássico da hipercalcemia. A gente vê um QT curto, uma onda J evidente, um ponto J evidente. Tá? Então, alternativa D. Exercício 3. O eletro abaixo correlaciona-se com qual distúrbio eletrolítico?
Então a gente vai olhar ali, tem as opções, mas vamos olhar o eletro. Então a gente está olhando, primeira coisa que a gente bate o olho e vê, o QT está prolongado. Então, se está prolongado, é hipocalemia, o hipocalcemia, o hipomagnesemia. Como é o magnésio meio mascarado, vamos pensar mais em hipocalemia ou hipocalcemia. A gente vai ver que não tem uma onda U ali proeminente, uma T achatada, mas eu vejo uma retificação. Lembrar, ST reto, QT longo, vai ser hipocalcemia. Então, alternativa C, tá? Hipocalcemia. 4. Qual dos eletros abaixo representa a primeira alteração diante do quadro de hiperpotassemia? Então, aqui a gente já sabe, né, pessoal, diante dessa revisão e dos outros exercícios, que é o 1, tá? Alternativa A. Por quê? Porque no 1 nós vemos a onda T simétrica, alta, ponte aguda, base estreita, tenda do índio norte-americano. No 2 é o supra, o 3 é o QRS alargado e o 4 essa fase mais adiantada e mais para frente da hipercalemia, tá? Então, alternativa A. O quinto exercício e o sexto eu peguei de concursos, tá? Então, o quinto é um concurso para analista judiciário de medicina clínica. Um paciente portador de asma vem apresentando sintomas constantes e, com isso, necessitou de diversas doses de fenoterol nos últimos 3 dias. Hoje precisou de internação por piora dos sintomas. Foi realizado um eletro que revelou algumas alterações de repolarização, as quais o médico do plantão não soube especificar. Considerando a história do paciente, qual a alteração que a gente espera encontrar no exame laboratorial, tá? Então, aí no caso, vai ser a hipocalemia, alternativa A. Eu coloquei esse exercício, mas ele não é parecido com o anterior, com o exercício 2. Ele é, mas é para reiterar que isso é muito comum, concurso, tudo. E lembrar que qual que seria o eletro desse paciente. Isso aqui não está na prova, tá? Mas eu coloquei aqui. Teria aquele eletro da hipocalemia, onda U, onda T mais baixa, muito próxima da U, onda U positiva proeminente, tá? E o último exercício do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde para médico cardiologista, tá? Um dos distúrbios eletrolíticos abaixo é acompanhado de encurtamento do QT. Então, qual seria ele? QT curto vai ser a hipercalcemia. Por quê? Porque na hipercalemia, o QT até encurta antes do QRS alargar, mas a gente não costuma ver essa fase no eletro. Então, alternativa C, hipercalcemia. Só para vocês atentarem aqui aquilo que eu falei. Calcemia e calemia, tá vendo? Se você olha rápido, parece que é tudo a mesma opção. Então, tem que olhar, ficar atento a essa letra C, porque muda tudo, tá? Então, correta alternativa C. Aqui eu coloquei a bibliografia leitura sugerida, que é o livro do Antônio Américo Friedman, Eletrocardiograma em 7 aulas, tá? Atualmente já tem 8 aulas, eu tenho esse de 7 aulas, gosto muito dele, uso para me basear nas aulas para vocês e também para consulta para minha prática clínica. As imagens que eu retirei não tem bibliografia, porque são dele, então eu coloquei uma bibliografia só no final. Aqui eu gostaria de deixar meus contatos, Instagram e Facebook profissionais, o meu e-mail profissional, até pelo fato da aula ser gravada, não sei se ficou alguma dúvida, eu fico disponível por meio das redes sociais ou do e-mail, né, principalmente, para poder responder essas dúvidas, me coloco à disposição. E gostaria de agradecer novamente pelo convite. Para mim é uma honra poder dar aula para vocês na Liga de Cardio. Gosto muito de ser parceira de vocês nesse processo e fico à disposição para o que precisarem. Muito obrigada. Eu vou finalizar aqui preparar aqui a minha apresentação. Agradecer então novamente vocês e até a próxima, pessoal.